Cidade que respira cultura, pioneirismo, estilos e desafios. Essa é a cidade retratada em reflexões e olhares, o patrimônio cultural de Juiz de Fora. Boa noite, está começando mais um Culto Circuito. No programa de hoje vamos falar sobre a história do patrimônio da cidade, que é o tema dos pesquisadores Wilson Cury Jabbour Júnior e Nilo Lima de Azevedo, nossos convidados dessa noite. Boa noite, Wilson, boa noite, Nilo, sejam muito bem-vindos ao programa Culto Circuito. Vamos lá, senhores pesquisadores, como surgiu a ideia dessa preocupação em retratar o patrimônio da cidade? Esse livro surgiu a partir de uma pesquisa que eu estava fazendo no mestrado aqui da UFJF. Eu comecei a participar das reuniões do Conselho de Patrimônio Municipal e acabei conhecendo o Wilson, que é um dos membros do Conselho Municipal do Patrimônio aqui de Juiz de Fora. Ele me apresentou alguns textos que ele já estava trabalhando, já tinha alguns trabalhos, eu também tinha alguns trabalhos, e a gente resolveu unir forças e trabalhar num livro, né, que retratasse não só a política de patrimônio cultural da cidade, mas também que desse voz às pessoas que, durante toda essa trajetória da política do patrimônio de Juiz de Fora, foram importantes, né, para o êxito dessa política e para a conservação e manutenção do patrimônio cultural da cidade. Wilson, na obra de vocês falam sobre reflexões, inclusive consta na obra reflexões de prefeitos, de 3 prefeitos municipais, inclusive da Raquel Jardim, a escritora. Por que a reflexão dessas pessoas? Olha, a escolha desses nomes já começa por aí. A escolha desses nomes foi objeto de muita reflexão. Nós procuramos, ao entrevistar essas pessoas, fazer um quadro realmente do que aconteceu em Juiz de Fora nos últimos 30 anos com relação a essa política pública de preservação do patrimônio cultural. A presença desses 3 prefeitos é muito importante, mesmo porque foi o prefeito Melo Reis que trouxe para Juiz de Fora essa preocupação, lá no final da década de 70. Foi a partir daí que começou a se preocupar com o patrimônio da cidade. Exatamente. Isso está bem retratado aí no livro. Mais de um entrevistado vai contar essa história, né? Como o Melo Reis, preocupado em implantar essa política em Juiz de Fora, começou a trabalhar nesse sentido, né? Ô Nilo, vocês também apontam aqui na obra, no trabalho de vocês, que em Juiz de Fora existem cerca de 150 bens patrimoniados, entre bens materiais e imateriais. Como é que eu separo essas coisas? Qual é o patrimônio material e o imaterial? Isso é interessante. Como você separa o bem que é cultural, que é material e imaterial, né? Depende do que você tem que ver qual o valor que você quer preservar. Por exemplo, se eu quero preservar uma casa, eu posso tombar a casa, ou seja, eu não posso mexer naquela casa. Agora, por exemplo, se eu quero tombar, por exemplo, o queijo de Minas, né, que é o queijo do Cerro, que é tombado nacionalmente, você não pode simplesmente tombar um queijo, porque você tem que mexer no queijo, você tem que comer o queijo. Então, na realidade, o que você faz, você não tomba o queijo, você vai proteger a maneira de se fazer o queijo de Minas, por exemplo. Então, se você faz essa valoração imaterial, você não tomba, você registra. Então, um outro nome. Então, por exemplo, feiras você também não tomba, você registra feiras. Então, se é maneira de fazer, artes, bens materiais, você registra. Então, essa é basicamente a diferença. Depende do valor que você quer proteger. Se você quiser proteger algo que é dinâmico, então você registra, né, um bem material. Como até o imaterial tem o famoso apito do meio-dia, né, que existe há mais de 50 anos e que é tombado pelo patrimônio cultural. Exatamente. Exatamente isso. O bem imaterial, o registro objetiva é exatamente preservar aquela memória, né? Os modos de fazer, os modos de ser, né? ser. No caso do apito do meio-dia, que me parece que foi o primeiro bem imaterial protegido em Juiz de Fora, é o apito do meio-dia. O que se fez? Existe um processo para se proceder ao registro desse bem, e nesse processo tem entrevistas, relatos, às vezes até filmes, né? E o que se quer preservar é exatamente a manutenção do apito ao meio-dia, que é acionado a partir da joalheria Meridiano,
na Galeria Pio X. Que é uma coisa bastante curiosa. Outra coisa que eu gostaria de saber, até a partir da avaliação da pesquisa de vocês, é que os bens patrimoniados aqui em Juiz de Fora eles se concentram, a sua grande maioria, no centro da cidade. Por que essa questão? Por que exatamente no centro da cidade? Isso é comum nas cidades, que isso aconteça, porque você tem a maioria das construções realizadas nesse centro, não na periferia, né? E imóveis, e principalmente imóveis de maior vulto, né? Como teatros, igrejas, catedrais, costumam ser mais na parte central, né? A ideia é que, claro, vai se concentrar, mas que também se tenha essa preocupação com outros bens que não sejam somente assim vultuosos, mas seja que tenha essa particularidade, ou seja, mais populares, como pequenas casas, mas que tenham alguma reflexão, algum toque de memória importante, como casas de operários, né? E outras igrejas menores, mas que também têm essa importância. Então, apesar de concentrar, a ideia é que o patrimônio, a política do patrimônio, se for realizada de forma democrática, consiga ampliar essa proteção também para imóveis da periferia. Qual foi o primeiro imóvel material patrimoniado aqui em Juiz de Fora? Olha, os primeiros tombamentos, eles se deram no final da administração do Melo Reis. Então, isso em termos de localização na década de 70? No princípio da década de 80. O Melo foi prefeito até 82. Nos últimos dias de governo dele, foram feitos, me parece, 6 tombamentos dos imóveis que eram considerados os mais expressivos e localizados realmente no centro da cidade. Me parece que o Cinema Central, o prédio da prefeitura. Uma pesquisa feita pelo IBGE em 2001 mostrou que Minas Gerais possuía 70% do número de conselhos de proteção do patrimônio municipal no Brasil inteiro. Isso porque Minas tem essa vanguarda nesse tipo de política, porque quando ele criou o ICMS cultural, ou seja, parte do ICMS é passado para o município se este tiver uma política de proteção ao patrimônio. Isso significa que você tem uma coordenação de uma política, porque são 853 municípios em Minas Gerais, é muita coisa. E você, para ter uma política coordenada, que você tenha um direcionamento, você precisa de alguns incentivos, né? Então o ICMS Cultural criou isso em Minas. E Minas, não só aqui em Juiz de Fora, mas na maioria dos municípios, são mais de 90% dos municípios que possuem política de patrimônio, tem esse tipo de ação de forma contínua e constante, que é muito importante. Existe, claro, assim, sempre a dúvida de que, será que uma política que vem do Estado tira a autonomia do município? Essa é uma questão colocada. Mas, de qualquer forma, apesar desse problema, tem a questão de ter uma política que a gente pode falar de Minas, ICMS mineiro cultural, que é muito importante, que e diferencia muito isso de todos os outros estados da Federação Brasileira. É possível, né, o próprio município de Juiz de Fora trabalhar em parcerias com as prefeituras municipais regionais no sentido de estabelecer uma política mais eficaz em termos de preservação cultural? Olha, eu acho que sim, mas eu penso também que a nossa preocupação é com relação ao patrimônio cultural que deve ser preservado no município, no nosso caso, no município de Juiz de Fora, né? Mas eu acho que é importante sim, às vezes, uma ação conjunta, mesmo porque nós temos pensado muito na questão da preservação das fazendas. A nossa região tem fazendas muito importantes e nós não conseguimos avançar até esse limite ainda, né? E certamente existem fazendas na região de Juiz de Fora que estão localizadas em outros municípios, ou parte delas em outro município, parte no município de Juiz de Fora. É importante, talvez, incentivar uma política nesse sentido. Através da pesquisa de vocês, Nilo, o que falta em Juiz de Fora que você entende que deveria ser tombado? Olha, eu não gosto de falar do que deveria ser tombado, porque eu acredito que a política de patrimônio tem que ser uma política democrática e participativa. Então eu acho que o que é necessário não é pensar no que deve ser tombado, não no imóvel em si, mas sim nos processos de tombamento, ou os processos de proteção de registro. Eu acho que
Juiz de Fora, nesse sentido, tem caminhado bem, porque tem um conselho municipal para fazer esse tipo de coisa, que representa a sociedade, representa os interesses do mercado imobiliário, que também é muito importante que eles tenham voz nesse processo, porque Juiz de Fora é uma cidade que, na sua história, é uma história de construtoras, né, Lúcio? Então, eles têm que ter essa voz, mas existe a voz também dos arquitetos nesse conselho. Então, acho que o importante é isso, não só pensar nos bens que vão ser tombados, mas como é que esses bens estão sendo tombados, como é que esses bens estão sendo protegidos. Porque parece que se você falar, eu acho que tem que ser esse bem ou esse, parece que você é dono da verdade, né? Eu acho que isso não deve funcionar dessa maneira. Eu acho que o que deve ser é uma discussão aberta, uma discussão transparente sobre o que está acontecendo com o patrimônio. Isso é o mais importante, que isso leve sim à proteção de bens. Mas o processo, né, de argumentação, o processo de consenso, o processo de ligar os interesses diferentes, isso é que é o mais importante. Wilson, Nilo, vamos dar uma pequena parada e o Culto Se Culto volta daqui a pouquinho para a gente falar mais sobre reflexões e olhares do patrimônio cultural de Juiz de Fora. Até já! Estamos de volta com o Culto Circuito e hoje eu converso com os pesquisadores Wilson Cury Jabu Júnior e Nilo Lima de Azevedo, que falam sobre o livro Reflexões e Olhares, o patrimônio cultural de Juiz de Fora. Bom, no bloco anterior nós falamos muito sobre os bens patrimoniais de Juiz de Fora. E o inventário desses bens patrimoniais, ele está atualizado, Wilson? Olha, o inventário que nós utilizamos, ele foi elaborado em 1996. Então ele já está completando aí 17 anos de existência. É muito importante que o inventário seja constantemente atualizado. Então eu penso que nós chegamos num momento em que é necessária a elaboração de um novo inventário. Não é? Seria, na verdade, uma atualização desse inventário. Exatamente, uma atualização e abrangendo outras regiões da cidade, porque o inventário de 1996 ele ficou restrito a essa região central, né? Então é importante que a gente vá, que o inventário contemple também os bens móveis e imóveis nos distritos da cidade, nos bairros. Né? Você, como procurador, advogado, o que você incluiria nesse inventário? Quais são os itens que deveriam ser acrescidos ao inventário? Eu acho que é importante, além dos bens imóveis que estão visíveis, né? Eu acho que seria importante também um levantamento dos bens móveis que existem em Juiz de Fora e que certamente merecem proteção. Por exemplo, qual você poderia citar? Bibliotecas, mobiliário, quadros. Podem ser até bens pessoais, particulares, sim, familiares. Porque nas próprias... Exatamente, bens móveis que estão aí e que merecem ser protegidos, né? Nilo, na sua opinião, o que tem em Juiz de Fora, que existe em Juiz de Fora em termos de valores culturais que deveriam ser tombados pelo município? Acho que pensando nisso, acho que podia se pensar também em conjuntos, não pensar só em imóveis isolados, mas em conjunto, né? Acho que um conjunto importante, que eu acho que representa muito a identidade de Juiz de Fora, é o bairro Bom Pastor, né? O Bom Pastor com a praça e as casas modernistas. Eu acho que poderia se fazer um conjunto ali de proteção cultural que seria muito importante para a cidade. É um espaço ainda que tem muito ar, ele é muito aberto, né? E para evitar mesmo
ficar muito fechado, né? Eu acho importante. O bairro Bom Pastor seria uma ação cabível. Qual a avaliação que você faz do patrimônio de Juiz de Fora? Eu acho que o patrimônio de Juiz de Fora é muito rico, né? É uma cidade muito rica. Ele não tem só um estilo, né? São vários estilos. Existe o Art Deco, existe o eclético, existe o gótico, que é o Stella, né? Então, é uma cidade muito rica, é uma cidade muito bonita e muito interessante, né? Com as suas galerias. Então, é uma cidade que você conhece muito bem e sabe que é única, né? Então, acho que cada vez mais a proteção dessa identidade... Lembrando também que a cidade tem 162 anos, 163. Isso. Não é isso? Isso. E eu acho que quanto mais você preserva a identidade... Porque às vezes perguntam assim, por que a gente vai preservar o patrimônio, né? Já que eu não posso entrar no prédio, só a fachada. Não, porque é exatamente a questão da diversidade, né? Que você olha para as coisas são diferentes, elas te ensinam. A Nívia Bracher tem a entrevista dela fala isso, né? Que ela olhava assim, os arcos e aprendia tanto com a questão da estética, né? dos prédios. Você aprende mesmo, né? Vivendo na cidade. E a cidade é um livro, né? Que você lê. Você lê em estilos diferentes, né? E você aprende muita coisa com isso. Então, acho que a preservação desses vários estilos faz com que a gente tenha uma mente mais aberta, tenha uma mente mais tolerante, consiga enxergar mais o outro. Eu acho muito importante essa proteção. E você, Wilson, qual o olhar que você faz sobre o patrimônio de Juiz de Fora? Olha, Eduardo, eu acho que nesses 30 anos de política de preservação do patrimônio, nós avançamos muito. Eu acho que muita coisa foi preservada. Agora, é uma política que não pode ser abandonada. Ela tem que, nós falamos agora no inventário, é importante que seja feito um novo inventário, que o atual inventário seja revisto. E eu acho que essa questão, ela atinge a todos nós, não é? Porque nós todos vivemos aqui na cidade, é importante que a cidade seja aprazível e que a gente goste de viver aqui. E a política de preservação de patrimônio, ela está muito ligada à questão da política de urbanismo, não é? O Nilo mesmo está falando da questão do Bom Pastor. Se você preserva aquela ambiência, você está evitando o adensamento, não é? A construção desordenada, a ocupação irregular, não é? Quer dizer, essa política de preservação não é simplesmente uma política para se preservar o bem imóvel. Isso também, principalmente isso, mas é também ligado à questão do urbanismo, de melhor qualidade de vida, né? De satisfação dos cidadãos. Acho que é uma coisa que está muito, muito ligada. Nilo, Minas Gerais é o estado que possui o maior número de bens patrimoniados. Juiz de Fora, de fato, faz jus a essas questões, uma vez que Juiz de Fora está dentro de Minas Gerais? Com certeza. Juiz de Fora, na entrevista da Raquel Jardim, no livro em questão e nos outros livros dela, ela mostra a beleza que é Juiz de Fora, né? E que muito se perdeu. Acho que o importante é que as autoridades realmente, como o Wilson falou, prestem atenção nessa política, porque é uma política dinâmica, ela não pode parar. E mais, que essa política ela seja pensada no futuro e seja pensada no desenvolvimento da cidade. Não se pode pensar em patrimônio cultural, como bem disse Wilson, como uma coisa estagnada, como que você preserve um imóvel e congele esse imóvel. Não, você tem que pensar a inserção desse imóvel, a inserção desses bens dentro da dinâmica da cidade, né? Para a qualidade de vida da cidade. Então, o patrimônio cultural não é só uma política cultural, sobretudo uma política urbana, de qualidade de vida, de desenvolvimento econômico, né? Se você recicla, quando você restaura um imóvel e faz um restaurante, ou faz um escritório de médicos ou advocacia, qualquer coisa, você está realimentando essa cidade, você tá criando novos olhares para essa cidade. Eu acho que isso é importante, você conseguir transformar a qualidade de vida e os imóveis, e não deixando eles congelados, mas trazendo eles para a dinâmica da cidade. E Juiz de Fora não deve nada a nenhuma cidade, ela tem um patrimônio belíssimo. E como eu já disse, em vários estilos, né? Não é só, você lembrou de algumas cidades mineiras, históricas como Ouro Preto, que tinha um barroco muito forte, né? E as pessoas gostavam muito disso, mas aí se pensou também que existe não só a proteção do estilo, mas também existe a proteção afetiva, né? Então, da identidade da cidade. Por que você é juiz forano? Por que você é carioca?
Porque você conhece a sua cidade, né? Você é basicamente de uma cidade porque você a conhece. Eu sou Juiz de Fora porque eu conheço Juiz de Fora. E você conhece por quê? Porque você sabe qual o prédio que você vai almoçar, você sabe onde você vai namorar, você sabe onde você vai estudar. Então, toda essa dinâmica da cidade é que faz você se sentir bem nessa cidade. Então, a qualidade de vida é muito importante. Até que ponto, Wilson, os bens tombados de um município identificam uma cidade? Olha, eu acho que é exatamente isso. Essa questão está ligada à afeição que você tem à cidade, né? E você se identifica com aqueles bens e se sente bem ali. A questão é essa mesmo. O que falta, Nilo, na sua opinião, para nós aumentarmos esse número, que nós temos conhecimento que Juiz de Fora ainda tem um número bastante razoável de bens que deveriam ser tombados. Como é que a gente pode fazer para poder, de fato, concretizar essa ideia do tombamento e a preservação de uma cultura de uma cidade? Eu acho que é uma questão, são dois papéis importantes. Uma é do própria prefeitura. A prefeitura tem um papel essencial de querer fazer essa política de patrimônio, de querer fazer com que o conselho funcione, de dar autonomia para esse conselho, né? E isso é importante. Por outro lado, existe a questão da sociedade, da mídia, existe a questão das organizações, das ONGs, que são interessadas nisso, no IAB, também de divulgarem essa questão do patrimônio, das pessoas também comuns que, se encontrarem algum patrimônio que elas acham importante, elas podem procurar a prefeitura e pedir para que se tombe. Então, a participação da população, por um lado, a participação da mídia, por um lado, cobrando das autoridades, a participação desse conselho com autonomia, com um viés democrático forte. Eu acho que são as duas coisas que podem ser muito importantes para que nossos filhos, nossos netos consigam enxergar um pouco da nossa Juiz de Fora, né? E tenham a mesma qualidade de vida, que as praças não sejam rodeadas de prédios, mas sejam lugares abertos para que eles possam brincar. E eu acho que é isso, eu acho que a feição da cidade, a qualidade de vida, como o Wilson falou, eu acho que tem primeiro plano para uma cidade. Né? Outra preocupação também, não basta apenas tombar. Exatamente. Os bens materiais que sejam. Sim. O que você tem que fazer é preservação desses bens. Em Juiz de Fora, os bens tombados, eles são bem preservados? Olha, a nossa legislação, ela dá ao proprietário do imóvel tombado a isenção do IPTU, desde que o imóvel esteja em bom estado de conservação. Então, eu penso que isso tem sido muito bem conduzido, não é? É uma forma de incentivar o proprietário a manter o seu imóvel em bom estado. E o que é importante, o imóvel preservado, o imóvel tombado, o imóvel protegido, ele tem que ser usado, não é? É sendo usado que ele vai oferecer todas essas garantias mesmo de qualidade de vida, né? de você poder se referir ao imóvel como exatamente como uma referência para a sua vida e para a sua cidade. Ou seja, eu quero dizer que o uso é muito importante nessa questão da política de preservação. E com relação à sua pergunta, eu acho que sim, os imóveis estão... É lógico que nós temos casos que os imóveis estão precisando de reforma ou de uma restauração mais apurada, mas essa política de isenção, ela tem sido conduzida de uma maneira muito adequada, né? De forma que o imóvel esteja em bom estado e aí sim o proprietário possa fazer jus à isenção do imposto. Falando um pouquinho de vocês, rapidamente, só para a gente encerrar o programa, você é advogado, você também é advogado. De onde surgiu a ideia dessa preocupação com os bens patrimoniais da cidade? Eu quando estava fazendo curso de Direito, eu fui bolsista do PIBIC, CNPq, né? Do mestrado em Ciências Sociais. Aí eu tive contato com esse tema, e esse tema é realmente apaixonante, né? Porque é o tema de onde a gente mora, de onde a gente vive. Quando você acorda, você sai para a cidade, faz toda a diferença se você está numa cidade que te abraça ou numa cidade que feia, né, de concreto. Então acho que acho que quando começa a estudar isso, você começa a enxergar a cidade dessa maneira, né, de outra forma. Você não passa a olhar para frente, você começa a olhar para cima, você vê os imóveis, como é que são, como é que não são, e vê que, pô,
como é que tem que ser as placas. Em São Paulo, por exemplo, quando tiraram essas placas, né, como é que modificou a ambiência das pessoas, as pessoas ficaram mais calmas, as pessoas se sentiram melhor. Então, eu acho que essa paixão vem daí, de você, de repente, começar a conhecer a cidade e ver que a cidade faz toda a diferença na maneira que você vive, na maneira que seus filhos vivem, na maneira que as pessoas que você ama, né, que a sua família vive, e basicamente você acaba abraçando essa luta, né? É isso mesmo. E você, Wilson? Olha, eu sempre tive interesse pelo patrimônio cultural. E antes até... no meu primeiro ano de faculdade de Direito, eu participei da primeira semana de História, se não me engano, a primeira semana de História de Juiz de Fora, que foi uma promoção, eu creio que da universidade e da prefeitura. Foi quando... Inclusive consta aqui, né, na obra de vocês. Exatamente. Né? Isso foi um marco muito importante na implantação dessa política de preservação do patrimônio em Juiz de Fora. Ela foi realizada em 1979 e foi quando começou a se discutir a importância dessa política, dela ser implantada aqui na cidade mesmo. Não é? Me parece que a demolição do Colégio Stella Matutina despertou as pessoas para isso. Não é? Então foi preciso nós perdermos um bem para ganharmos outro, né? Wilson, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Nilo, muito obrigado, sucesso, parabéns pelo trabalho, reflexões de olhares, o patrimônio cultural de Juiz de Fora. Vamos continuar lutando pela preservação da cultura da cidade. E o Curto Circuito fica por aqui, mas continua na internet. Você pode assistir aos programas já exibidos no nosso canal no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Tenham todos uma boa noite e até a próxima semana. Tchau!